O resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. E o sucesso que você sustenta, ele depende do mindset que você cultiva. Principalmente quando ninguém está vendo. Ó, mudei a frase hoje, hein? Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Ou seja, a leitura vira transformação na vida real. Hoje, damos sequência, livro Mindset, a nova psicologia do sucesso de Carol Dweck. Estamos no capítulo 7. Pais, professores, educadores esportivos, de onde nascem os mindsets, ok? Hoje é a parte 5 do capítulo 7, a penúltima parte do capítulo 7. Como ele é extenso, tem muita informação riquíssima. Eu dividi o capítulo 7 em 6 partes, tá? Para os nossos áudios não ficarem muito longos e vocês conseguirem ouvir meia horinha por dia, né? Para vocês elevarem o nível de consciência de vocês. É quase nada, né? Então vamos lá, porque aí fica fácil para todo mundo ouvir. Então hoje parte 5 do capítulo 7. E hoje essa parte do capítulo, ela vai usar um dos exemplos mais poderosos, eu diria, de mindset de crescimento em ação, que é do técnico John Wooden, tá? O John Wooden, gente, ele não somente foi um técnico que venceu vários campeonatos. O John Wooden, ele construiu uma cultura de vencedores. Então, nós vamos para o livro, vamos fazer a leitura, depois eu pego essa riqueza de texto, faço um compilado para vocês, tá? Gero uma ferramenta de transformação, faço vocês pensarem e aí vocês têm uma ferramenta de transformação para vocês instalarem, implantarem na vida real de vocês hoje ainda, ok? Colocar em prática. Então vamos lá. O primeiro subtítulo é O técnico com mindset de crescimento em ação. Um técnico completo. Vamos lá. O técnico John Wooden detém um dos maiores recordes de campeonatos da história do esporte. Levou a equipe de basquete da UCLA ao Campeonato Universitário Nacional em 1964, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 1975. Houve temporadas em que a sua equipe permaneceu invicta e certa vez teve 88 vitórias consecutivas. Tudo isso eu meio que sabia. O que eu não sabia era que quando John Wooden chegou à UCLA, não era isso o que deveria ter acontecido. Na verdade, ele não queria ir trabalhar naquela universidade, ele queria ir para Minnesota. Estava combinado que Minnesota lhe telefonaria às 6 horas de uma certa tarde para dizer se resolvera contratá-lo. Ele disse à UCLA que telefonasse às 7. Ninguém ligou às 6, às 6h30, nem mesmo às 6h45. Portanto, quando a UCLA ligou às 7, ele aceitou o emprego. Mal acabara de desligar, recebeu uma ligação de Minnesota. Uma tempestade havia interrompido as linhas e impedira o telefonema das 6 horas com a oferta do contrato. O destino, né, gente? As instalações da UCLA eram muito ruins. Durante os primeiros 16 anos, John Wooden teve de comandar os treinos em um ginásio cheio, escuro e mal ventilado, conhecido como o celeiro do CC, por causa do efeito dos corpos suados no ambiente. No mesmo ginásio ocorriam às vezes torneios de luta livre, treinamento de ginástica, saltos na cama elástica e ensaios das animadoras de torcida, junto com os treinos do time de basquete. Também não havia lugar para os jogos. Durante os primeiros anos, o time foi obrigado a usar o celeiro do CC. E nos 14 anos seguintes, tinha de viajar pela região, pedindo ginásios emprestados a escolas e cidades. Havia também o problema dos jogadores.
Ao dirigir o primeiro treino, John ficou arrasado. Eram tão ruins que ele teria desistido do emprego se tivesse encontrado uma maneira digna de desistir do emprego. A imprensa havia anunciado previsivelmente que o seu time ficaria em último lugar na divisão, mas John começou o seu trabalho. E aquela equipe risível não ficou em último. Venceu o campeonato da divisão com 22 vitórias e 7 derrotas na temporada. No ano seguinte, disputou as finais do Campeonato Nacional Universitário. O que John deu para eles? Treinamento constante nas habilidades básicas, condicionamento e mindset de crescimento. Bingo! Próximo subtítulo, o Santo Graal, preparação total e esforço total. John não é complicado, é sábio e é interessante, mas não é complicado. É simplesmente um homem direto, com mindset de crescimento, que vive de acordo com a seguinte regra: você tem de se dedicar diariamente para se tornar um pouco melhor. Quando você se dedica à tarefa de se tornar um pouco melhor todos os dias durante certo período, você se torna muito melhor. Bingo, tá, gente? Ele não exigia jogos sem erros. Ele não exigia que seus jogadores jamais perdessem. Pedia-lhes preparação total e esforço total. Ganhei? Perdi? Essas são as perguntas erradas. A pergunta correta é: eu me esforcei ao máximo? Bingo! Se for assim, diz ele, pode-se marcar menos pontos, porém, jamais perder. Nossa, que bingo de milhões! Eu vou repetir. Ganhei? Perdi? Essas são as perguntas erradas. A pergunta correta é: eu me esforcei ao máximo? Se for assim, pode-se marcar menos pontos, porém jamais perder. Se você se esforçou ao máximo, você nunca vai estar perdendo, você vai estar aprendendo. Bingo! Vamos lá. Continuando a leitura. Não era uma pessoa fraca. Não tolerava falta de empenho. Se os jogadores fizessem corpo mole durante o treino, ele apagava as luzes e dizia: senhores, o treino acabou. Haviam perdido a oportunidade de melhorar naquele dia. Próximo subtítulo, tratamento igual. Tal como Dorothy DeLay, John Wooden dedicava tempo e atenção idênticos a todos os seus jogadores, independentemente das qualidades demonstradas inicialmente. Eles, por sua vez, se entregavam completamente e progrediram. Eis o que John disse sobre 2 jogadores novos ao chegarem à UCLA. Observei cada um a fim de ver como jogavam e pensei: meu Deus, se esse camarada puder dar uma contribuição ao nosso jogo, é porque a nossa equipe deve ser mesmo muito ruim. Entendedores entenderão, né? Mas o que eu não via era o que aqueles rapazes tinham dentro de si. Ambos deram absolutamente tudo o que eram capazes de dar e se tornaram titulares, sendo um deles o pivô de uma das equipes campeãs nacionais. John respeitava igualmente todos os jogadores. Há um costume de não se usarem mais os números das camisas de alguns grandes jogadores, em homenagem à categoria deles. Enquanto John foi técnico, nenhum número deixou de ser usado, embora ele tivesse contado com alguns dos melhores atletas de todos os tempos, como Kareem Abdul-Jabbar e Bill Walton. Mais tarde, quando os números deles foram retirados das camisas da equipe, ele discordou. Outros jogadores também usaram aqueles números, alguns deles deram tudo de si. A camisa e o número nunca pertencem a apenas um jogador, por mais extraordinário ou grande astro que ele possa ter sido. Isso vai contra o próprio conceito de equipe. Bingo. Espere um pouco. O negócio dele era ganhar jogos. Não será sensato usar os jogadores de talento e dar menos importância aos de segunda classe?
Bem, ele não os fazia jogar de maneira igual, mas dedicava-se a todos da mesma forma. Por exemplo, ao receber um novato no mesmo ano em que Bill Walton chegava, disse-lhe que nas partidas oficiais ele não entraria na quadra com muita frequência, por causa de Walton. Mas prometeu-lhe, quando você terminar o curso na universidade, conseguirá um contrato profissional. Você será muito bom. No terceiro ano, esse jogador rivalizava com Bill Walton nos treinos. E ao profissionalizar-se, foi escolhido como estreante do ano em sua liga. Próximo subtítulo, preparar jogadores para a vida. Seria John um gênio? Um mágico capaz de transformar jogadores medíocres em campeões? Na verdade, ele confessa que em termos de táticas e estratégias do jogo de basquete, não se considerava mais do que mediano. O que ele sabia fazer bem era analisar e motivar os seus jogadores. Com essa capacidade, ele conseguia ajudá-los a realizar o seu potencial, não somente no basquete, mas também na vida, coisa que para ele era ainda mais recompensadora do que ganhar os jogos. Os métodos de John funcionavam? Sem falar nos 10 títulos de campeão, temos o testemunho de seus pupilos, nenhum dos quais menciona armas de fogo, como foi mencionado no último vídeo. Bill Walton, que entrou para o Hall da Fama, diz: claro, a verdadeira competição para a qual ele nos preparava era a vida. Ele nos ensinava os valores e as características que podiam fazer de nós não apenas bons jogadores, mas também boas pessoas. Danny Crum, técnico de sucesso, diz: não posso imaginar o que teria sido minha vida se John não tivesse sido meu farol. À medida que passam os anos, mais o aprecio e só posso rezar para que eu consiga ter tanta influência nos jovens quanto ele teve sobre mim. Kareem Abdul-Jabbar, do Hall da Fama, diz: a sabedoria do técnico John teve profunda influência sobre mim como atleta, porém ainda mais influência como ser humano. Ele é responsável, em parte, pela pessoa que eu sou hoje. Vejam esta história. Era o momento da vitória. A UCLA acabara de vencer o seu primeiro campeonato nacional. John, no entanto, estava preocupado com Fred Slaughter, um jogador que havia iniciado todos os jogos e tivera um ano brilhante até aquela final do campeonato. O jogo não estava indo bem e, ao piorar cada vez mais, John achou que precisava mexer na equipe e tirou Fred. O substituto jogou muito bem e John deixou na quadra até que o jogo estivesse praticamente ganho. A vitória representava o auge da realização. Não apenas a UCLA conquistara o primeiro campeonato universitário nacional, vencendo a equipe de Duke, mas terminava a temporada com 30 vitórias e nenhuma derrota. Mas a preocupação de John com Fred diminuía sua euforia. Ao sair da coletiva de imprensa, o técnico foi procurá-lo. Ao abrir a porta do vestiário, o jogador o esperava. Técnico, quero que o senhor saiba que eu compreendo. O senhor tinha de deixar o Doug na quadra, porque ele estava jogando muito bem e eu não. Eu queria muito jogar, mas eu compreendo. E se alguém disser que eu me zanguei, isso não é verdade. Eu estou decepcionado sim, mas não bravo. E fiquei muito feliz por Doug. Olha isso, hein, gente? Isso é que é equipe. Há muitos técnicos, diz John, que ganharam campeonatos trabalhando como ditadores, entre os quais Vince Lombardi e Bob Knight. O Bob Knight, que é o da arma. Eu tinha uma filosofia diferente. Para mim, preocupação com os jogadores, compaixão e consideração sempre foram altíssimas prioridades. Leiam novamente a história de Fred Slaughter e digam-me se nas mesmas circunstâncias Bob Knight teria corrido ao encontro de Daryl Thomas para consolá-lo. E se Bob teria permitido a Thomas buscar dentro de si o seu orgulho, sua dignidade e sua generosidade em um momento de decepção. A resposta é não, né, gente? Quem está acompanhando o livro, comigo, no último vídeo, sabe que não.
Próximo subtítulo, qual é o inimigo? O sucesso ou o fracasso? Olha que título interessante, desafiador, né? Vamos lá. Patty Summitt foi técnica da equipe de basquete feminino da Lady Vols, do Tennessee. Ela a treinou para 8 campeonatos nacionais. Não começou a carreira com a atitude filosófica de John Wooden. Inicialmente, a sua atuação era mais parecida com a de Bob Knight. Cada vez que a equipe perdia, ela não se conformava. Continuava a viver a derrota, remoendo-a até a morte e torturando a si mesma e ao time. Depois evoluiu, chegando a uma relação de amor e ódio com as derrotas. Emocionalmente ainda se sente mal, mas gosta do que a perda de uma partida provoca. Obriga todos, jogadoras e técnicos, a aperfeiçoar o jogo. O sucesso é que se tornou o inimigo. Bingo! John chamava isso de estar contaminado pelo sucesso. Pat Riley, ex-técnico da equipe campeã profissional dos Lakers de Los Angeles, falava da doença do eu. Pensar que você é o sucesso, esquecendo a disciplina e o trabalho que o fizeram chegar ao sucesso. Bingo, e eu vou repetir. A doença do eu. Pensar que você é o sucesso, esquecendo a disciplina e o trabalho que o fizeram chegar ao sucesso. Ele explica, o sucesso nos amolece, transforma a pessoa mais ambiciosa, incomplacente e descuidada. Ele dizia isso depois de Tennessee ganhar 5 campeonatos nacionais, porém somente um deles na condição de favorita. Em todas as demais ocasiões, fomos surpreendentemente vencidas. Perdemos 4 ou 5 títulos que as previsões diziam que deveríamos vencer. Depois de ganhar o campeonato de 1996, o time ficou condescendente. As jogadoras mais velhas já eram campeãs nacionais e as mais novas esperavam ser levadas à vitória simplesmente por estar na equipe de Tennessee. Foi um desastre. Começaram a perder e a perder feio. Em 15 de dezembro, foram esmagadas por Stanford em seu próprio território. Poucos jogos depois foram novamente arrasadas. Já acumulavam 5 derrotas e ninguém mais acreditava nelas. A técnica da equipe da Carolina do Norte, procurando consolar Summitt, disse-lhe, bem, aguente até o ano que vem. A HBO tinha ido ao Tennessee para filmar um documentário, mas os produtores começaram a procurar outra equipe. Até mesmo as assistentes da técnica já achavam que não conseguiriam chegar ao torneio eliminatório final para o título. Assim, antes do jogo seguinte, Summitt ficou reunida com a equipe durante 5 horas. Naquela noite, jogaram contra Old Dominion, a segunda colocada nacionalmente. Pela primeira vez naquela temporada, empenharam-se a fundo, mas perderam novamente. Foi arrasador. Tinham investido, se esforçado e mesmo assim perderam. Algumas jogadoras soluçavam tanto que mal conseguiam falar e respirar. Levantem a cabeça, disse Summitt. Se vocês se dedicarem assim todas as vezes, se lutarem dessa maneira, eu prometo, que em março estaremos nas eliminatórias. 2 meses depois, Tennessee sagrou-se campeã nacional. Conclusão? Cuidado com o sucesso. Nossa, que bingo, vou repetir. Cuidado com o sucesso. Não é que não é para ter sucesso, é para ter cuidado com o sucesso. Ele pode levar as pessoas ao mindset fixo. Venci porque tenho talento, portanto continuarei vencendo. Aí que está o erro. O sucesso pode contaminar uma equipe, como pode contaminar um indivíduo. Alex Rodrigues, o astro do beisebol, não foi contaminado pelo sucesso. A gente nunca permanece sendo o mesmo, diz ele. Ou vamos em uma direção ou vamos em outra. Próximo subtítulo, falso mindset de crescimento.
Eu tenho visto muitos pais, professores e técnicos esportivos aplicarem os conceitos do mindset de crescimento das mais espetaculares formas com resultados maravilhosos. Usando os princípios do mindset, muitas escolas e equipes esportivas têm chegado ao topo e reconhecidas por sua extraordinária cultura de aprendizagem e trabalho de equipe e por suas excepcionais conquistas. Desnecessário dizer que é extremamente gratificante. Então, uns 2 anos atrás, minha colega australiana Susan Mackey relatou que vira um surto de falso mindset de crescimento. Eu não sabia do que ela estava falando. Na verdade, eu fiquei um pouco irritada. Não seria o mindset de crescimento uma ideia muito simples e direta? Por que alguém teria um falso mindset de crescimento se pudesse ter um real mindset de crescimento? Mas ela havia plantado a semente. E quando fui analisar o meu estudo, logo percebi do que ela falava. Alguns pais, professores e técnicos estavam sem dúvida confundindo as ideias do mindset. E de repente eu fiquei decidida a entender os seus equívocos e descobrir como corrigi-los. Então, vamos dar uma boa olhada em, primeiro, o que é um mindset de crescimento e o que não é. Segundo, como alcançá-lo. E terceiro, como transmiti-lo aos outros. Ok? Só que isso vai ficar para o próximo vídeo. A parte 5 do capítulo 7 termina aqui. Isso daí a gente vai falar na última parte, tá? Do capítulo 7 amanhã. Então agora vamos conversar sobre isso tudo que foi lido, né? Então vamos voltar lá no John Wooden, né? O John Wooden, como eu já havia dito, ele é citado na parte 5 do capítulo 7 como um dos exemplos mais poderosos de mindset de crescimento em ação, né? Ele não apenas venceu os campeonatos, ele construiu uma cultura de vencedores. Ele levou a UCLA a 10 títulos nacionais, né? Foram várias temporadas invictas, sem nenhuma derrota. Uma sequência histórica de 88 vitórias consecutivas. Isso é muita coisa. E aí o ponto central dessa grande vitória é qual? Ele não começou com uma estrutura ideal, né? Era muito ruim. Ele não começou com os melhores jogadores, os jogadores eram muito ruins. E ele não começou com o favoritismo da imprensa. A imprensa noticiou que ele ia ficar em último lugar. Ele demorou 16 anos para ter um ginásio decente para treinar e jogar com os jogadores dele, né? Ou seja, ele começou com condições precárias, né? A palavra é precárias, né? Celeiro do CC, lembra o nome do ginásio dele? Ele começou com atletas considerados muito fracos e com previsões de fracasso. Então, isso foi o que deram para ele. E o que ele entregou? Ele entregou treinamento consistente, né? Das habilidades básicas. Ele entregou um condicionamento rigoroso e, acima de tudo, gente, o que ele entregou? Ele entregou mindset de crescimento, né? A regra do John Wooden era simples. Dedique-se diariamente a se tornar um pouco melhor. E ao longo do tempo você se tornará muito melhor. E esse é um bingo de milhões, né? Percebem a profundidade disso? É simples, mas é muito profundo. Ele não exigia perfeição, ele não exigia invencibilidade, mas ele exigia duas coisas, não é que ele não exigia nada. Ele exigia preparação total e esforço total, ou seja, que a pessoa desse o seu melhor, né? E aí vem aquela frase que eu cheguei a repetir, né? Ganhei, perdi. Essas são as perguntas erradas. A pergunta correta é: me esforcei ao máximo, né? Dei tudo de mim, dei o meu melhor. Isso daí nada mais é do que maturidade emocional aplicada à alta performance. Bingo, né? E tem mais. Ele tratava todos os jogadores com igual dedicação, inclusive os que pareciam medíocres inicialmente. E aí ele dá exemplos, né? Entre os atletas que passaram por ele,
tiveram Kareem Abdul-Jabbar, Bill Walton, que foram grandes campeões nacionais, né? Mas ainda assim ele nunca retirou os números de camisa que homenageavam astros, né? Porque ele falava que a camisa pertencia ao time. A camisa não pertencia ao ego de nenhum jogador. Bingo. O que ele fez com isso? Ele instituiu uma cultura de crescimento. Ele atribuiu valor e merecimento a todos os jogadores. Ele atribuiu o espírito de equipe, né? Agora a gente vai observar o contraste, tá? Com outro ponto do capítulo 7, onde o livro fala que o perigo não é só o fracasso que te puxa para baixo. O perigo, muitas das vezes, é o próprio sucesso. E aí ele puxa para a técnica Pat Summitt, né? Essa técnica percebeu isso, porque quando ela ganhou múltiplos títulos, ela viu a equipe dela ficar relaxada, ficar complacente, ficar contaminada pela vitória. E aí elas perderam, foram humilhadas, duvidaram delas, elas mesmas duvidaram de si próprias. E aí, quando ela reenquadrou a derrota como sendo apenas uma ferramenta de ajuste e não como uma identidade desse time, ela reconstruiu a mentalidade do time. Olha que bingo! Ela reenquadrou a derrota apenas como uma ferramenta de ajuste e não como uma identidade. E aí elas voltaram a vencer. Então o livro conclui que o sucesso é perigoso, tem que tomar cuidado com o sucesso, porque ele pode gerar um mindset fixo em quem tinha mindset de crescimento. Né? A pessoa vence, se contamina pelo poder, pela vitória, pelo sucesso, e aí ela pode começar a pensar, eu venci porque eu sou talentosa, então eu vou continuar vencendo porque eu continuo talentosa. Entendem? Agora, o mindset de crescimento, ele exige uma postura diferente, né? A pessoa ela vai pensar assim, eu venci porque eu trabalhei e não porque eu sou talentosa. Se eu parar de trabalhar, eu paro de crescer e aí eu paro de vencer. Bingo, né? O livro também, ele vai alertar a gente para uma coisa que é mais sutil, talvez tenha passado desapercebido para muitas pessoas, que é o falso mindset de crescimento, né? Porque isso passou desapercebido até mesmo para a autora do livro em algum momento. Então, assim, a gente vai falar mais sobre isso amanhã, né? Mas é importante já falar alguma coisa hoje sobre esse falso mindset de crescimento. Não basta você dizer que você acredita na evolução da pessoa, né? Muitos pais, muitos professores, muitos líderes esportivos, eles falam isso. Eu acredito no crescimento. Ok, mas eles agem de forma diferente. Eles continuam elogiando o talento, eles continuam evitando o desconforto, eles continuam protegendo as pessoas do erro. E isso não é mindset de crescimento, isso é mindset fixo. Então, entendam que mindset de crescimento não pode ser só discurso. Mindset de crescimento tem que ser prática, é uma exigência, só que tem que ser uma exigência com apoio, né? É você ter compaixão pelo outro, mas sem ser complacente, sem ser relaxado. Agora, para provocar vocês, vamos lá, vamos raciocinar comigo. Você trata o seu talento como um ponto final na sua vida, é o que eu sei fazer, né? Síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Ou você trata o seu talento como um ponto de partida. O seu talento é ponto de chegada ou ponto de partida? Só essa pergunta já é um bingo, tá? Você se dedica diariamente a melhorar 1%? Quase ninguém faz isso, né? O seu sucesso está te deixando disciplinada ou o seu sucesso está te deixando confortável? E o confortável que eu digo aqui é no sentido de acomodada. Na sua vida profissional, você está treinando fundamentos ou você está buscando apenas os resultados?
O John Wooden, gente, ele preparava jogadores para a vida, não apenas para os jogos. E eu acho que essa talvez seja a maior lição dessa parte do capítulo 7, né? No meu livro Mente de Ouro, eu aprofundo exatamente essa questão. Como que você consegue construir uma disciplina emocional, uma disciplina mental e uma disciplina financeira mesmo, que consegue sustentar um crescimento real na sua vida, né? Inclusive depois que você já estiver tendo vitórias. No Mente de Ouro, você aprende a construir uma consistência na sua vida, uma consistência diária. Você aprende a evitar essa contaminação pelo sucesso, né? Você aprende a identificar os padrões onde você está sendo relaxada, está sendo complacente. E você também aprende a desenvolver um preparo total e um esforço total na vida prática. Dar o melhor de si, né? E você ainda ganha um bônus, que é o cofre dourado da prosperidade. O cofre dourado da prosperidade tem exercícios curtinhos, diários, que são guiados para você fortalecer sua mentalidade, sua disciplina e sua identidade para você ser uma pessoa próspera. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, tá? Agora, essa pergunta eu quero que vocês escrevam a resposta nos comentários. Essa pergunta merece uma resposta. Qual área da sua vida você precisa voltar lá nos fundamentos antes que o sucesso venha e te amoleça? Nossa, essa é boa, hein? Para encerrar, gente, ó, entendam. O John Wooden, ele não era um mágico. O John Wooden, ele era um construtor de mentalidades, né? E o verdadeiro inimigo não é o fracasso. O verdadeiro inimigo é parar de crescer. Fracasso é aprendizado, tá? Te lembrando sempre onde que você está. Você está aqui no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui é vida real. Aqui a gente não celebra apenas as vitórias. Aqui a gente celebra a evolução. E a evolução, ela é constante. Então, todo dia a gente celebra. Porque quem para de melhorar, começa a regredir. Então, a gente tem que sempre continuar a melhorar. Ok? Como eu sempre termino meus vídeos te dizendo que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é por isso que eu estou aqui para ler essa página para você. Ok? Então já te peço para se inscrever no Clube da Mente de Ouro. Continua nessa jornada comigo, porque a próxima parte do capítulo, ela vai revelar exatamente onde que o seu crescimento ainda está travado. Vai ser uma virada de chave para você, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês.